Oi, oi, gente, boa noite, boa noite. Primeira live do ano, primeira live minha também. Embora não pareça, eu dê aula ainda, eu sou bem tímida, então... Oi, Marjorie, boa noite, tudo bom? Ansiosa pela presença de vocês. Boa noite. 2021 começou, um ano de esperança, né? Pela situação que nós estamos vivendo. Olá, Fabiola, tudo bom? Boa noite. Fico muito feliz com a presença de vocês. Como é que vocês estão? Vamos aguardar mais algumas pessoas chegarem e eu começo com esse tema tão importante. Oi, Tayana, tudo bom? Boa noite. Muito feliz que você está aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Silvio, tudo bom? Hoje é o dia da tua cura e libertação, mana. Te prepara para a bênção. Ansiosos para saber os assuntos? Peguem papel e caneta para vocês anotarem. Olha, eu tô com minha coisinha, eu tô com um rascunho, são 3 folhas para trazer informação de qualidade para vocês. Espero que vocês gostem. Oi, Eliane, tudo bom? Boa noite. Vamos já começar. Tem muita coisa para passar para vocês, muita informação. Quero conversar com vocês. Me digam quais são as expectativas de 2021. Ser vacinado e o que mais? Tô doida para ser vacinada, para acabar com isso de pandemia. Que a vacina chegue. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à minha primeira live. De muitas que virão. Boa noite. Já tô com a roupa também. Preparadíssima. Vou correr. Amém, Senhor. Ser fitness. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar? Tem muito assunto. Oi, Débora, tudo bom? Minha amiga de profissão, tudo bom? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a saúde do nosso intestino, né? E eu queria perguntar de você se você sabe me dizer se você tem um intestino saudável. Vocês conseguem me dizer isso, denominar isso para mim? Olha, eu adoro participar, viu? Adoro participação. Oi, André, tudo bom? Vocês sabem me dizer o que é um intestino saudável? Se você tem um intestino saudável? Por que eu pergunto isso para vocês, né? Porque hoje as pessoas elas não têm muitos critérios de avaliação quanto saber se ela tem um intestino saudável ou não. E hoje eu vim desmistificar tudo isso, trazer todas as informações que eu sei para vocês saberem, se cuidarem, ter um intestino muito melhor e ter uma saúde muito melhor também, tá? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Eu vim trazer para vocês o que é um intestino saudável, por exemplo. Não é só ir ao banheiro e a gente vai saber muito bem por quê, tá? O que é um intestino saudável, como ter um intestino saudável, por exemplo, e quais os problemas que me ocorrem se eu não tiver um intestino saudável, tá? Vai ser algum dos tópicos que eu vim trazer para vocês, tá bom? E antes de começarmos oficialmente, eu queria pedir um favor para vocês. Vocês cliquem aí no aviãozinho, mandem para as amigas, para os amigos que precisam ouvir esse bate-papo sobre saúde intestinal. Porque saúde intestinal não envolve só ir ao banheiro, envolve saúde, envolve imunidade, envolve muitas outras coisas, tá bom? Cliquem aí no aviãozinho e mandem. Conto com a participação de vocês.
tá? E a gente começa definindo o que é ter um intestino saudável. E para isso eu vou falar de uma forma bem ampla para vocês, porque eu não posso determinar uma coisa para vocês se autoavaliarem, auto-intitularem como um intestino saudável, não. Porque vocês saberem, conseguirem avaliar isso, não substitui ou não exclui a necessidade de vocês procurarem um profissional de saúde, tá? Um médico ou um nutricionista, para dar o diagnóstico final de vocês. Mas eu vim trazer aqui alguns fatores que vocês mesmos podem analisar para saber se vocês têm uma saúde intestinal boa ou não. A primeira delas é uma que com certeza passa bem despercebido, que é a qualidade das fezes. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui, quando vai evacuar, olha lá no vaso, como é que tá as suas fezes? Você tem costume de fazer isso? Responde aqui para mim, deixa eu acompanhar vocês, deixa eu conhecer vocês. Vocês costumam olhar no vaso como é que tá as fezes de vocês? Porque isso é super importante. Super, porque isso, Marjorie, a gente precisa olhar como é que tá as nossas fezes. E qual é o ideal, né? O ideal realmente é que as tuas fezes sejam inteiras, tá? Não é aquele bloquinho, um pouquinho, não. Ela tem que ser inteira, de preferência lisa. Se ela não for lisa, ela pode ter pequenas ondulações, tá? Não pode ter resto de comida jamais e nem aquele famigerado milho que a gente sempre fala que sai nas fezes. Isso quer dizer que a gente não teve uma boa digestão ou não mastigou direito, tá? Não pode ter também muito esforço seu quando você for ao banheiro evacuar. Isso você pode analisar quando você vai no banheiro e olha as suas fezes. Isso também quer dizer que não significa que quando você vai ao banheiro precisa ser uma explosão, tipo aquela cena dos filmes As Branquelas, onde uma das gêmeas está no banheiro. Não pode ser daquele jeito. As fezes não podem ser amolecidas demais, não podem ser líquidas, porque isso também está me indicando que o teu intestino não está bom. Ou seja, não é só questão de sair poucas fezes ou sair fezes empedradas. Não. As fezes amolecidas, típicos de diarreia, também me dizem que o seu intestino não está saudável, tá bom? Outra coisa que eu vim trazer para vocês, que até tem uma lógica em si, não tem nada científico falando sobre isso que eu tenha visto, tá? Mas tem alguns especialistas que falam que o correto é você ir ao banheiro e ao se limpar, o papel sair limpo. E por que isso tem lógica? Vocês vão pensar que nós somos os únicos animais que evacuamos e nos limpamos. Ou seja, se você se limpa e sai sujo, quer dizer que as tuas fezes não estão boas. Na teoria seria isso, tá? Então, tarefinha para casa, hein? A partir do momento de hoje, vocês vão olhar todos os dias as fezes de vocês, tá? É um momento muito bonito para você lembrar de mim. Você vai olhar para a fezes, a Dani, vou lembrar da Dani e vai olhar a qualidade das suas fezes, tá bom? Todo dia. Outra coisa também que interfere, que pode me dizer se você tem ou não um bom intestino saudável, seria a distensão abdominal. Muitas vezes vocês chegam em casa depois de um longo dia de trabalho, se olham no espelho e sentem aquela sensação de como se estivessem grávidas, porque a barriga está muito inchada. E isso é comum, mas não significa que é normal, tá? Isso, a distensão abdominal é normal no sentido de você acorda desinchada, e quem dera se nós dormíssemos como nós acordamos, né? Mas você acorda desinchada e por tomar água e por se alimentar durante o dia, você realmente tem um pouco de inchaço abdominal. Mas quando isso acaba sendo elevado demais, grande demais, já se torna um problema e me traz um aviso para ver se o meu intestino está saudável ou não, tá? Outra coisa que pode indicar se você está com um intestino bom, saudável, é você não ter dor. Você não pode ter dor ao evacuar, não pode ter esforço, não pode ter dor. E se você tem dor, quer dizer que você não está legal, que o seu intestino não está bom, tá? Outra coisa também é o cheiro dos gases. O cheiro dos gases pode me dizer e muito como é que tá o teu intestino, como é que tá a saúde do teu intestino, tá? Os gases não podem ser fétidos,
tá? Mas isso não quer dizer, e preste atenção, que os gases precisam ter aroma de flores colhido pelas índias virgens de Tefé. O que eu quero dizer para vocês é que os gases têm que ter um odor neutro, tranquilo, não aquela coisa, aquela bomba atômica que sai expulsando todo mundo de uma sala, tá? Se seus gases tá muito fétido, você pode estar com um problema no intestino, o seu intestino não está legal, tá? Outra coisa também que eu vim trazer para vocês é o que não é um intestino saudável, né? O que pode me indicar de um intestino que não é saudável? Suas fezes estarem ressecadas demais, tá? Ou seja, você vai precisar fazer muito esforço para evacuar e você vai sentir que as suas fezes estão ressecadas. Ficar dias sem ir ao banheiro é um dos sintomas, digamos assim, que mais te traz a alusão de que você está com prisão de ventre. Você quase não olha os outros sintomas, mas você olha justamente, eu estou há 5 dias sem ir ao banheiro, eu estou há 3 dias sem ir ao banheiro, tá? E fezes líquidas também, tá? Os gases fétidos, além da distensão abdominal. Agora vocês já sabem o que é um intestino saudável e não saudável. Agora me digam aqui como é que está o intestino de vocês. Está saudável ou não saudável? Vamos fazer uma enquetezinha rapidinho. Oi, Jennifer. Oi, Joana. Oi, Diego. Boa noite. Tudo bom? Como é que está o intestino de vocês? Muitos gases pode significar que você está comendo muitos alimentos que causam gases, tá? Ou que você está falando muito, ingerindo muitos gases, tá bom? Pode ser uma ou outra. Vamos melhorar então, né? Hoje eu vim trazer essa dica para vocês de como melhorar um intestino que não está saudável. Agora vocês conseguiram entender bem a diferença entre um intestino saudável e não saudável, né? Vamos continuar. E eu vim falar para vocês. Então, dá essa dica para ele, Joana, para o Vitor. Poucos gases. Essa manifestação de gases, essa proliferação, esse aparecimento de gases é normal se você come alguns tipos de alimentos, se não são preparados da maneira correta. Um deles, principalmente, é o feijão, por exemplo, né? Falando de gases agora. Se você não faz o remolho no feijão e você cozinha ele logo direto, muito provavelmente você vai produzir muitos gases, tá? Então, a gente tem que ficar ligado muito nessa questão dos alimentos serem bem preparados ou serem preparados da maneira correta, tá? E por que a saúde intestinal, Dani, é tão, mas tão importante? E não somente pelo fato de ir ao banheiro todo dia. Ela é super importante porque é no intestino que se apresenta pelo menos 70% das nossas células do sistema imune. Ou seja, não adianta você tomar shot, não adianta tomar água, limão, glutamina e gratidão todo santo dia para a tua imunidade se teu intestino não está legal. Por quê? Se a maior parte das tuas células do sistema imunológico está lá no intestino, os 30% que está fora vão conseguir se sobrecarregar ao ponto de fazer com que o teu sistema imune seja perfeito? Não vão. Então, você primeiro precisa cuidar do seu intestino, tá? É por isso que, por exemplo, agora, durante a pandemia, muitas pessoas, vou tomar própolis, vou tomar vitamina C, vou tomar vitamina D para melhorar a imunidade. Beleza, começaram a tomar isso, mas como é que está o intestino? Se o intestino não está legal, não adianta de nada, só está gastando dinheiro, tá? Então é por isso que é imprescindível a presença, o acompanhamento de um nutricionista para verificar isso, a tua necessidade ou não de tomar um suplemento, de tomar uma vitamina, alguma coisa que melhore a sua imunidade, tá? Um dos principais fatores, no caso hoje bem conhecidos, principalmente, que me retratam se você está com o intestino saudável ou não, é a famosa disbiose intestinal. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre a disbiose intestinal? A disbiose intestinal ela é bem falada hoje em dia, é um tema muito polêmico e muito falado por grandes especialistas. E o que significa isso, né? Disbiose intestinal nada mais é, de um resumo básico aqui para vocês, a diferença, ou a grande diferença, né, o desequilíbrio, na realidade, entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Ou seja, no teu intestino tem a presença de 2 tipos de bactérias, digamos assim, as que se alimentam de alimentos bons e alimentos ruins.
Quando há essa desbiose intestinal, quer dizer que as bactérias ruins estão em um número muito maior do que as bactérias boas. Traduzindo, eu não consigo absorver nada no meu intestino se eu estou com desbiose intestinal, porque as bactérias ruins não deixam, tá? Isso basicamente é a desbiose intestinal, tá? E o que essa desbiose intestinal pode desencadear no nosso organismo? E prestem atenção, como poucas pessoas sabem disso. O teu intestino está ruim, ou seja, você ter uma desbiose intestinal pode te causar doenças autoimunes como a Hashimoto e lúpus, por exemplo. Pode te causar alergias alimentares, doenças inflamatórias e até mesmo ansiedade e depressão. Ou seja, nessa pandemia, se o seu intestino estava ruim e você não tinha um quadro de ansiedade, por exemplo, e se você percebeu esse quadro de ansiedade, de que você estava ficando ansiosa, tendo aquelas palpitações e todos aqueles sintomas que nós já conhecemos, pode ser que tenha sido desencadeado pelo teu intestino que estava ruim, que estava em desbiose intestinal, tá? Pode desencadear. Não é um fator determinante, mas pode desencadear sim, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E um fato até curioso, vou tomar água, só um momento. E um fato até curioso quanto à desbiose intestinal, falando de um processo bioquímico no nosso organismo, existe um elemento chamado peptídeo Y. Esse peptídeo Y, ele é secretado toda vez que nós comemos, tá? E para que serve esse peptídeo Y? Toda vez que ele é secretado, ele sinaliza para o meu organismo que eu estou ficando saciada e que eu não preciso mais comer, que eu não preciso sentir fome e comer. E essa questão, então, no caso, quando você tem desbiose intestinal, quando o seu intestino está ruim, esse peptídeo Y, que me sinaliza que eu preciso ter saciedade, que eu já estou saciada com aquele alimento, ele já não é excretado na mesma quantidade, ou seja, fica com uma deficiência. Isso explica, por exemplo, alguns casos de que pessoas comem muito e continuam sentindo muita fome. Muito provavelmente, o intestino está em desbiose, essa desbiose está me fazendo com que os peptídeos Y não sejam secretados, ou seja, meu corpo não está tendo a sinalização de que precisa ter saciedade. É por isso que a pessoa come e continua sentindo fome. E isso influencia diretamente no processo de emagrecimento, por exemplo. Isso é uma curiosidade da desbiose, entendeu? E agora aí, eu faço uma pergunta para vocês sabendo de toda essa importância, no caso do intestino. Quem aí quer ter um intestino saudável? Nós vamos falar sobre intolerância à lactose já, quanto ao intestino. É super importante, né? A gente já conseguiu entender a importância do intestino, não só na questão da evacuação, como na questão imunológica, como na questão de outras doenças que a gente nem fazia ideia, né? Que podiam estar envolvidas com uma desbiose intestinal ou com um intestino ruim, né? Sabendo disso, que vocês querem ter... Eu tô olhando a minha colinha aqui, que tem bastante coisa ainda para falar pra gente discutir. Sabendo disso, eu vim explicar uma parte da fisiologia para vocês entenderem alguns processos. Quando nós comemos o alimento, né, a digestão começa na boca, porque na boca já tem a presença de algumas enzimas que vão degradar algumas macromoléculas, como, por exemplo, os carboidratos, tá? Aí o bolo alimentar nós mastigamos, o bolo alimentar vai passar pelo esôfago até chegar no estômago. Quando chega no estômago... Oi, Dani, tudo bom? Boa noite. Quando chega no estômago, esse bolo alimentar, ele é envolto por um líquido chamado suco gástrico. Esse suco gástrico tem uma acidez muito elevada, tá? Essa acidez do suco gástrico vai fazer com que esse bolo alimentar seja degradado em pequenas ainda micromoléculas. Vou indicar sim, é no finalzinho, aguarda. Vai quebrar o bolo alimentar em pequenas micromoléculas e é ali no estômago que vai acontecer, na teoria, a liberação dos nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, tá? Dali, esses nutrientes vão direto para o intestino, onde serão absorvidos, tá? Dessa absorção, quando ocorre essa absorção, esses nutrientes vão para a corrente sanguínea,
e da corrente sanguínea vão para as células-alvo, que é onde precisam, né, no caso desses nutrientes, para te dar força, vitalidade, energia, disposição durante o dia para você fazer todas as atividades possíveis, tá? Entendendo isso, nós precisamos falar que isso é se nutrir. E se o teu intestino, por exemplo, não está saudável, você vai comer, vai fazer o bolo alimentar, vai chegar no estômago, né? Quando chegar no estômago, ele vai liberar os micronutrientes, né, vitaminas, minerais, e vai formar os nutrientes ali. Mas quando chegar lá no intestino, se o teu intestino não está saudável, nada vai ser absorvido. Aí adianta você estar comendo um alimento saudável e o teu intestino não está absorvendo? Aqui nesse caso, a gente explica algumas vezes que algumas pessoas chegam para mim ou para qualquer outra nutricionista e falam assim, mas eu como saudável, por que eu não emagreço? Por que eu não tenho imunidade? Eu só como comida boa. Será que a pessoa olhou como é que está a saúde do intestino dela antes de afirmar isso? Muito provavelmente não. Então a gente precisa olhar antes de tudo a saúde do intestino para poder comer bons alimentos e eles serem bem absorvidos no nosso intestino, tá? E existe aquela frase famosa até que você é o que você come. E eu vou além. Você é o que você come e o que você absorve. Porque se o teu intestino não estiver bom, gata, não adianta de nada, tá? E agora, o que pode fazer o meu intestino não ser saudável? Quais são as coisas que eu faço, que você pode fazer, que qualquer pessoa faz, que vai tornar o meu intestino não ser saudável? Primeira delas, mastigar rápido demais, tá? Muitas pessoas hoje ficam no celular, ficam olhando TV, novela, série, ficam conversando paralelamente toda hora e mastigam rápido demais. Não observam a comida que estão comendo. E isso vai fazer com que tu não mastigue direito, que o teu alimento não seja triturado corretamente aqui na tua boca, ou seja, vai chegar pedaços grandes de alimentos lá no teu intestino e depois tu vai olhar ele lá no vaso. Pode reparar que se você come rápido demais, você não faz a digestão dele, porque o teu intestino ele não é obrigado a digerir um alimento que você não comeu direito, tá? E ele vai sair lá nas fezes. Então, mastiguem bem, tá? Para vocês não terem esses problemas no intestino. Comer rápido demais também é um grande problema. E aqui, por exemplo, eu dou uma situação de bancário. Bancário precisa comer em 15 minutos. E os bancários geralmente têm problema de prisão de ventre, porque come rápido demais, mastiga pouco, né? Não mastiga muito. E eles têm muito problema de prisão de ventre, tá? Então você precisa comer devagar, realmente fazer uma refeição completa, fazer uma refeição em um local tranquilo, para que nada te impeça de ter uma refeição bem feita, digamos assim, tá? Questão de má digestão também é uma das coisas que pode acometer em você ter um intestino ruim, um intestino não saudável. E um exemplo aqui da má digestão é se você tem gastrite, se você tem refluxo após comer e tudo mais. Quando você tem esses sintomas, o que as pessoas geralmente fazem, né? Elas vão no médico, o médico vai lá e prescreve o famoso omeprazol. O omeprazol ou qualquer outro remédio da família do Zol, né? Ele vai melhorar a tua questão dos teus sintomas, do refluxo, da gastrite, daquela má digestão, e ele vai te prescrever lá por 30 dias. E tu toma os 30 dias normal. Só que no primeiro dia, após tu tomar o remédio, tu volta a sentir tudo de novo. Você, muito esperto, você volta no médico? Não. Melhora a alimentação? Não. Vai comprar o quê? Omeprazol. E você compra omeprazol. E nessa história tem muitas pessoas que tomam omeprazol 2, 3, 5 a 10 anos. Eu conheço gente que toma omeprazol há 10 anos, tá? Propanolol não. Mas a família do omeprazol, todas fazem mal, tá? E tem gente que eu conheço que toma omeprazol há 10 anos. E qual é o problema de tomar, no caso, muito omeprazol, né? Quando você toma muito omeprazol, ou o omeprazol em si, independente se tomar muito ou não, ele diminui a acidez do teu estômago. Se essa acidez é diminuída, você fica vulnerável muito mais a bactérias e vírus, né? Aí você lembra lá que eu falei durante o processo de digestão, que era o suco gástrico,
que ia quebrar as moléculas em pequenos pedaços com uma alta acidez e fazer com que liberassem os nutrientes lá no estômago? Pois é, se tu tomas muito omeprazol e, no caso, tu tem uma baixa acidez no teu estômago, essa quebra e essa liberação de nutrientes não vai acontecer no estômago. Vai lá para o pobre do intestino, porque ele vai ter que trabalhar por dois, por ele e pelo estômago. Ou seja, você está atrapalhando todo o funcionamento normal do seu organismo, ou seja, você está sobrecarregando o seu intestino nesses casos. Então, tome muito cuidado na automedicação de omeprazol. Dani, quer dizer então que nunca mais eu vou poder tomar omeprazol? Não, se o seu médico passar, você já tem ciência de que você não pode tomar além do que ele recomenda, tá? E no caso, se ele passar, você procura um profissional, pode seguir algumas dicas que eu vou te dar aqui, básica, para que tu consiga evitar com que o teu intestino fique ruim depois, tá? O que você come, isso aqui influencia diretamente se o teu intestino é bom ou ruim. Por quê? Se você come coisa ruim, teu intestino vai ser ruim. Se você come coisa boa, seu intestino vai ser um intestino bom, né? E aqui a gente exclui, por exemplo, você precisa, na realidade, analisar tudo que você come, principalmente aquelas coisas que faz mal. Como, Dani? Por exemplo, tem pessoas que eu conheço, alguns pacientes, que se comerem, por exemplo, melancia demais, eles evacuam muito. Ou seja, a gente já sabe e percebe, ele já sabe, que ele não pode comer tanta melancia assim. Então, ele já vai tirar um pouco aquela quantidade enorme que ele come de melancia e vai comer razoavelmente. Tem algum outro alimento que não faz mal? Que faz mal, no caso, para você, você vai retirar ele da sua alimentação. Se você sabe que faz mal, por que você come, né? Então, você precisa analisar tudo com muito cuidado para saber se tal alimento faz mal para você ou não, tá? Excesso de medicamentos, antibióticos e anti-inflamatórios. Nós estamos viciados em tomar esses remédios. A azitromicina que o diga, agora na época de coronavírus, né? Você tomou azitromicina, muito provavelmente, se você tomou, você fez com que seu corpo ficasse mais resistente aos remédios, tá? Ou seja, vão vir bactérias que você vai tomar azitromicina e ele não vai fazer efeito e você destruiu o seu intestino nesse período. Ou seja, você tomava vitamina D, tomava vitamina C, você tomava o shot todos os dias para melhorar a imunidade, mas você destruiu o seu intestino com a azitromicina. Entendeu? Ou seja, uma coisa não complementava a outra, ou seja, era completamente diferente uma ação sua da outra. Então, tome cuidado com essa questão de sentir uma dor de cabeça anti-inflamatória, sentir uma coisa antibiótico, cuidado, muito cuidado com esse excesso de medicamentos, tá? E, não menos importante, mas a falta da atividade física influencia e muito na tua questão da tua saúde intestinal. Por quê? Vou tentar ilustrar para vocês. Você normalmente, o seu trânsito intestinal precisa ter alguns estímulos. Além de estímulos do teu organismo, você mesmo precisa estimular ele que ele trabalhe normalmente. No caso, a respiração é uma e a atividade física é outra, tá? A atividade física vai fazer com que seu intestino sempre fique ativo e sempre trabalhe na velocidade correta. Ou seja, a atividade física não é só para emagrecer ou hipertrofiar, ela também ajuda na motilidade do intestino, tá? E chegamos na principal parte. O que vocês devem fazer caso vocês tenham constipação, né? Vocês tenham problemas no intestino. E a primeira coisa de tudo que eu falo para vocês, a primeira dica é vocês pararem de comer alimentos ruins, pararem de comer alimentos industrializados, cheios de aditivos, agrotóxicos, conservantes, tudo isso faz mal para você. Dani, nunca mais eu vou comer uma pizza de caixinha, de caixa? Não, mas se você puder evitar ficar comendo toda semana, com certeza vai ser o ideal. Comer uma vez a cada 2 meses, tudo bem. O problema é a frequência que você come esse alimento, tá? Então, evite estar comendo alimentos ruins. Priorize sempre bons alimentos. Priorize frutas, verduras, legumes, fibras. Bons exemplos de fibras, tá? Que já responde a caixinha que me mandaram ontem. Bons exemplos de fibras. E acessível. Chia, linhaça e aveia são bons exemplos de fibras, tá bom?
Além de que cascas de frutas e verduras, e aqui eu trabalho muito com a questão do aproveitamento integral de alimentos, tá? Porque às vezes é nas cascas, nos talos, aquilo que nós jogamos fora que está a maior presença de nutrientes de um alimento, e geralmente nós jogamos no lixo. Então comecem a ter o hábito de utilizar as cascas, de comer as cascas das frutas, tá? Higienizando, lógico, muito bem antes, e vocês podem comer isso que tem uma grande quantidade de fibras. Quantidade de água também é super importante, tá? Se você come fibra e não toma água, não adianta de nada. E se você toma água e não come fibra, também não adianta de muita coisa, tá? É uma coisa juntando com a outra, tá? A quantidade de água ideal por dia varia muito de acordo com a sua atividade física, mas é uma conta muito simples. Você precisa tomar entre 35 ml até 50 ml por quilo por dia. Por exemplo, se fulano de tal tem 80 quilos e ele não faz atividade física, eu posso prescrever para ele 35 ml por quilo. Aí você vai lá, faz a continha. 80 vezes 35 vai dar a quantidade em litros de água que ele tem que beber por dia, tá? Dani, eu não gosto de muita água, posso tomar chá? Pode. Contanto que esse chá que você vai tomar não tem açúcar, não tem adoçante. Porque se tiver açúcar e adoçante já não pode ser substituído, a água já não pode substituir, entendeu? Isso não pode substituir água, desculpa. Então, percebam bem a quantidade de água que vocês precisam tomar e cuidado para vocês não estarem tomando chá industrializado e chá com açúcar e com adoçante, porque não vai valer de nada, tá? Comer boas fontes de gordura também é essencial, um abacate, castanha, nozes, tudo isso ajuda na motilidade e no trânsito intestinal, tá? Praticar atividade física. Como eu falei para vocês, é essencial a prática de atividade física para as pessoas, principalmente que trabalham muito tempo sentadas. Porque se elas trabalham muito tempo sentadas, o teu intestino vai ficar todo o tempo assim, ó. E o intestino é para fazer esse movimento na motilidade do teu coisa. Se tu não faz, ele vai ficar parado e tu não vai conseguir fazer com que o teu intestino trabalhe normalmente, tá? Então, praticar atividade física tem que entrar na tua listinha de 2021, tá? Comportamental. Por quê? Tem pessoas que, por exemplo, vão ao banheiro, mas não tem paciência de esperar a evacuação. Passa lá 2 minutos assim, olhando para a parede, aí olha para a parede, amanhã eu faço, e vai embora, e deixa para outro dia, tá? Vocês precisam ter paciência. Ali é o momento para sentar e realmente relaxar e fazer o que tem que ser feito, no caso, evacuar, tá? E tem algumas outras pessoas também que não saem do celular e esquecem que estão evacuando. Então, isso também atrapalha no momento da evacuação, tá? Uma dica que aqui se dá, que se você tem essa dificuldade na hora de evacuar e demora muito ou faz muito esforço, antigamente, né, o correto na realidade é evacuar de cócoras, né, aquela posição de cócoras. Só que aí veio o homem e inventou o vaso, graças a Deus, porque senão a gente estava evacuando lá no meio do mato. Mas você pode pegar um banquinho e colocar no banheiro e elevar mais a altura das suas pernas, porque isso vai fazer menção a você estar na posição de cócoras e vai facilitar na hora da evacuação. Pode fazer isso que é tiro e queda, tá? Mas fique lá concentrado. Não existe, tá, uma pessoa saudável sem hábitos saudáveis. Isso que eu listei para vocês são coisas saudáveis que não é, na realidade, nada extraordinário e que você consegue fazer isso no seu dia a dia. É só você se organizar e definir muito bem o que você quer para você. Tem intestino saudável, tem intestino não saudável, tá? E agora nós vamos falar o contrário. Agora eu estava falando sobre constipação, quando você não consegue evacuar. Mas e quando você evacua demais? Quando você tem diarreia, né? Esse daí é um problema no caso da intolerância à lactose ou alguma alergia de origem alimentar, de algum alimento que você ainda desconhece. Nesses casos, é orientado que você procure ajuda médica, né? No caso do médico, para te orientar quanto aos exames, e ao nutricionista para que ele te indique quais alimentos. Intolerância à lactose, a gente já sabe que você não pode ingerir alimentos lácteos. Existe sim alguns medicamentos que têm essas enzimas para degradar a lactose, tá? Mas isso não é indicado você estar tomando sempre. O necessário realmente é com que você evite e só tome se for em casos de necessidade essas enzimas para degradar a lactose, tá?
Alguns pontos que se fala quanto à prisão de ventre é sobre chá, chá laxante, né? Chá de sene, que falam muito. O chá de sene faz evacuar? Faz, mas não da maneira correta, tá? A gente entende lá que o nosso intestino ele tem uma parede que tem bactérias boas e ruins. Quando você toma, por exemplo, o chá de sene em grande quantidade, naquela intenção de evacuar, porque você está há dias sem evacuar, a gente entende que todas as bactérias boas vão junto com as fezes, ou seja, você está prejudicando ainda mais o seu intestino. Então é bom a gente estar evitando esses tipos de chás, tá? Isso que eu falei para vocês, tudo não vai resolver o problema de vocês do intestino em 1 ou 2 dias, tá? Isso é uma coisa para 30, 40 dias, vida inteira, porque isso aqui é um estilo de vida para vocês, tá? Eu não vou dizer para vocês fazerem por 2 dias que vai resolver para o resto da vida, porque não vai. Vocês precisam fazer isso todo dia, todo santo dia, tá? E uma questão também muito falada é sobre probiótico e prebiótico, que está muito relacionado com a saúde do intestino. O probiótico, o que é o probiótico? O probiótico, eles são as bactérias que nós conseguimos ingerir através de suplementação ou de alimentos, tá? O kefir é um exemplo de probiótico, alguns iogurtes têm esses probióticos e a suplementação em si que o médico, o nutricionista pode receitar para você. E o que é o prebiótico? O prebiótico nada mais é do que o alimento que o probiótico come, se alimenta, né? Então, o prebiótico também, algumas vezes, ele é suplementado. Só que eu, nutricionista, Daniela, prefiro que esse prebiótico seja através da alimentação. E um grande exemplo é a biomassa da banana verde, tá? É um grande exemplo de prebiótico que você pode ingerir, lógico, em quantidade moderada. E ele serve como um alimento para as bactérias boas do teu intestino, para os probióticos, tá? Então, tomem cuidado. Não tem a biomassa da banana verde. Você pode comer a banana, tá? Não tem nenhum problema. Não sendo frita, tá tudo certo. Mas essa é a questão do probiótico e do prebiótico. Vocês têm alguma dúvida? Respondi a tua pergunta, Tayana? Vocês têm alguma dúvida? Podem me mandar. O assunto está dado. Gostaram? Acho que eu respondi, né, Tayana, a tua pergunta? Que bom, que bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Fico muito feliz com a presença de vocês na minha primeira live. Quero toda quinta-feira, nesse horário, estar fazendo live para vocês, para trazer conteúdo de qualidade, né, informação que muitas pessoas, às vezes, não trazem na internet. A gente vê muitos fakes, né? Muita informação distorcida na realidade. Então, nesse caso, eu quero trazer informação de qualidade para vocês, coisas acessíveis, né? Porque eu acho também que se eu trouxer alguma coisa que seja muito caro, vocês não vão ter acesso. Então, tudo que eu trouxer para vocês vai ser o mais acessível possível, porque eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis e ajudar com as minhas dicas, o que eu puder ajudar. Isso é vendida com esse intuito, até mesmo porque para substituir em alguns casos, como o principal deles é brigadeiro, né? Mas eu já vi colocar em feijão, para melhora o gosto até do feijão, fica muito saboroso. Uma amiga minha que está aqui faz muito feijão com a biomassa. É muito bom a biomassa, muito bom. Pode comer sem culpa, contanto que seja de forma moderada, tá? Qualquer alimento faz bem se for comido, se for ingerido na quantidade correta, tá? Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? É muito bom o bolo. Eu adoro. Já comi também. É muito saboroso. Fico muito feliz com a presença de vocês, tá? Muito obrigada. O vídeo vai ficar salvo no IGTV, se vocês quiserem ver de novo, tá? Me ajudem, muito obrigada. Compartilhe com os amigos de vocês, tá? Que precisam saber disso. E me acompanhem, que eu vou sempre trazer dicas. Muito obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau.